Oi, som, ok. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu gostaria desde já que você se colocasse de pé, para nós iniciarmos orando ao nosso Senhor. E se você ainda não falou com o irmão que está do teu lado, dá um tchauzinho para ele aí, onde você está. Diga que ele é bem-vindo. Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que já se encontram aqui e também os irmãos que nos acompanham em casa, pelo YouTube. Que Deus abençoe a sua vida, os irmãos que nos dão a honra de estar participando conosco ao vivo e que Deus possa ser engrandecido nesta noite através dos louvores, da oração e, sobretudo, da pregação da palavra aos nossos corações, amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que tenha um culto de louvor e adoração ao nosso Deus e que haja liberdade no Espírito para que possamos cultuar ao nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre, amém? Vamos estar orando, ok? Vamos orar, agradecidos a Deus, agradecidos ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Gostaria que você pudesse colocar seus olhos, né? Se você pudesse fechar seus olhos nesse momento e se concentrasse no Senhor, colocasse seu espírito agora em união com o nosso Deus, para que possamos assim estarmos bendizendo ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Bendito Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta rica oportunidade de nós estarmos reunidos mais uma vez no Teu nome. Obrigado, Senhor, porque Ebenezer até aqui tem nos ajudado, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovaram mais uma vez nesta manhã. E é justamente por causa destas misericórdias, Senhor, que se renovaram, que nós estamos aqui neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua soberania. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nós acreditamos e confiamos em Ti e sabemos que o Senhor está no controle da história, está no controle das nossas vidas, está no controle, Senhor, desse planeta que está passando por dias turbulentos, mas que aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças, e o que o Senhor possa renovar cada dia a força dos meus irmãos que aqui se encontram, aqueles que não podem estar, Senhor, estão em casa, que possa nos fortalecer, ó Pai, nessa caminhada cristã e que possamos assim, vitoriosamente, ó Deus, seguir nessa vida cristã, observando e olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, nós queremos nesse momento também rogar o Teu perdão sobre as nossas vidas, ó Senhor, porque nós temos cometido muitas falhas diante da Tua presença, nós temos, ó Deus, constantemente ferido a Tua santidade, e assim, ó Deus, não é a Tua vontade que nós venhamos a ser dessa maneira. Portanto, Senhor, nós queremos, assim como está escrito na Tua palavra, como o salmista Davi dizia que se arrependia por tudo aquilo que ele tinha feito, que nós venhamos também nessa noite, Senhor, oferecer a Ti o nosso arrependimento e Te rogar o Teu perdão, para que nós venhamos assim cada vez mais ser fortalecidos em santidade. Abençoa todos os louvores nessa noite, que venhamos, Senhor, verdadeiramente adorar o Teu santo nome. Abençoa a ministração da Tua palavra, abençoa o Teu servo que estará ministrando a Tua palavra nessa noite, que o Senhor possa se utilizar, Senhor, do Teu servo como instrumento para falar aos nossos corações. Faz com que nós saiamos daqui diferentes, não da mesma forma que nós adentramos, mas edificados pela Tua santa e poderosa palavra, pelas orações aqui feitas e também, Senhor, pelos louvores aqui cantados. Nós queremos assim te adorar, nós queremos Te louvar e Te agradecer no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Meus irmãos, eu gostaria que você pudesse abrir a palavra de Deus no Salmo de número 40. Salmo de número 40. Salmo de número 40.
E quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Misericórdia, né, irmãos? Salmo de número 40 é um salmo de Davi. Ele está fazendo um cântico de louvor e ao mesmo tempo também um pedido de ajuda. E esse salmo de número 40, ele tem uma expressão que nós até oramos aqui. Ele fala sobre as misericórdias de Deus. Deus, ele é um Deus misericordioso, cheio de misericórdia, irmãos. Então, quando nós estivermos lendo esse texto aqui da palavra de Deus, nós devemos ler com essa inclinação e percebendo a misericórdia de Deus através do salmista, o que ele está expressando aqui, amém? Diz assim o versículo de número 1: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Amém? Os irmãos podem se assentar por um instante. Salmo de Davi, um salmo muito interessante aqui, que fala justamente sobre a misericórdia divina, a misericórdia de Deus. E o salmista Davi, ao expressar sobre as suas misericórdias, as misericórdias de Deus sobre a sua vida, ele começa a refletir sobre como ele estava. Ele começa a refletir aonde ele estava, e o que Deus fez por ele, e o que ele é agora. Ele começou a dizer no versículo de número 2, que o Senhor tirou ele de um poço de perdição, e que ele tirou do lamaçal, do atoleiro de lama, e firmou os pés do salmista sobre a rocha. É assim que Deus fez na minha e na tua vida. Nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou e nos firmou os nossos pés sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Jesus é a nossa rocha. E o que é interessante, irmãos, que nós devemos notar, para iniciar aqui nosso culto com essa devocional, é perceber como o salmista Davi fala em 4 momentos sobre louvor, sobre gratidão,
sobre expressar para as outras pessoas aquilo que Deus fez com ele, e ele fazer isso de forma que as pessoas percebam que Deus verdadeiramente é misericordioso. Ele diz isso no versículo 3, ele diz isso no versículo 9, 10 e 16. Veja o versículo 3: e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos, o quê? Verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha só, o salmista está falando da misericórdia de Deus sobre sua vida e está percebendo que nesse instante todas as pessoas que ouviram sobre essas misericórdias irão temer. O versículo 9, mais uma vez ele diz: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no meu coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. O salmista estava expressando de que em todo momento ele estava dizendo que Deus, ele é misericordioso. Em todo momento, seja na congregação, seja em casa, em qualquer lugar, eu e você devemos fazer isso também. Dizer que o nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. E para finalizar, o versículo 16, mais uma vez, ele fala sobre isso. Exultem em ti e se alegrem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Sempre nós devemos dizer isso: o Senhor seja engrandecido. Mas por que Deus deve ser engrandecido? Porque Ele é um Deus cheio de misericórdia. Se nós estamos aqui é por causa dessa misericórdia. E portanto nós devemos fazer isso para todos, expressar isso para todos, que Deus é um Deus cheio de misericórdia. E nessa noite, mais uma vez, a misericórdia dele se renova sobre a minha e a tua vida. Descansa nessa misericórdia, receba essa misericórdia a cada dia e desfrute a partir do momento que recebe essa misericórdia para proclamar aos outros. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor com cânticos. Gostaria de convidar os irmãos do Ministério de Louvor, e você possa ter liberdade nesse instante de adorar com hinos, não apenas com lábios, mas de todo o seu coração. Amém? Pai do Senhor, irmãos, vamos nos colocar de pé, né, para louvar e engrandecer o Senhor. Que, como o pastor René falou, né, Deus está sempre conosco, em todo o tempo, né? Devemos só engrandecer o nome dele. Comigo, como eu vi a tua voz a me convidar pra estar contigo, pra ter comunhão íntima, pra falar comigo, me aconselhar, me ensinar. Todo tempo tu estás comigo, como eu vi a tua voz a me convidar pra estar contigo, pra ter comunhão íntima, pra falar comigo, me aconselhar, me ensinar. Eu já escolhi a boa parte, estar aos teus pés, Jesus. Deste lugar não vou sair jamais.
Eu já escolhi a boa parte, estar aos teus pés, Jesus. Deste lugar não vou sair jamais. Mais uma vez eu dizer, em todo tempo, o Senhor está conosco. Amém? Todo tempo tu estás comigo. Como eu vi a tua voz a me convidar pra estar contigo, pra ter comunhão íntima, pra falar comigo, pra aconselhar, me ensinar, pra estar contigo, pra ter comunhão íntima, pra falar comigo, pra aconselhar, me ensinar. Eu já escolhi a boa parte, de estar aos teus pés, Jesus. Deste lugar não vou sair jamais. Eu já escolhi a boa parte, de estar aos teus pés, Jesus. Deste lugar não vou sair jamais. Essa parte não me será tirada, essa parte não me será tirada, essa parte não me será tirada, essa parte não me será tirada. Desse lugar eu não vou sair, desse lugar eu não vou sair, desse lugar eu não vou sair, desse lugar eu não vou sair. Eu já escolhi a boa parte, estar aos teus pés, Jesus. Desse lugar não vou sair jamais. Vamos, né, no mesmo espírito de adoração, vamos dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, não é? Nossos pecados também, né, nos separa do amor de Deus. Quando nós pecamos contra o Espírito Santo, né? Mas que nessa noite nós possamos pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo, que nos revista cada dia do seu poder, que nos revista cada dia, que derrame seu sangue carmesim que foi derramado naquela cruz, e que a cada dia renove as nossas forças, renova a nossa fé, porque muitas vezes nossa fé é pequenininha, às vezes pensamos que não podemos passar tribulações, mas Deus diz: você passa porque eu estou contigo, né? E ninguém vai nos separar do amor que eu tenho por você. Nós aqui nos separamos do amor de Deus, mas Deus não nos separa, não nos abandona, não nos deixa. Ele está sempre presente. É só a gente buscar, procurar e achar que Ele está ali, do seu lado, lhe protegendo, lhe guardando de todo o mal que o mundo possa ir, de toda a seta maligna que possa encontrar aqui. E o Senhor está ali, livrando de um escudo com sua espada. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição,
perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. E a igreja, quem nos separará do amor de Deus? Separará De novo, de coração, converse com o Senhor agora nesse momento. será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Igreja, diga mais uma vez: nada, nada, nada vai nos separar. Nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos, pedir mais do Senhor, mais do Senhor a cada dia, mais e mais, que todos os dias nós precisamos do Senhor, não é, irmãos? Todos os dias eu preciso de Deus presente em nossas vidas, seja em louvor, seja na leitura da palavra, como muitas vezes a gente escuta dizendo, até mesmo a gente na diária da gente, lá na louça, lá na casa, e a gente está ali buscando o Senhor mais e mais de Ti, porque dias tão difíceis vem mais ainda difíceis vão ficar, E quando a gente está na presença do Senhor, buscando mais, a gente passa, pelas provações, pelas dificuldades, mas com o Senhor, amém?
de mim e menos de mim. Que Ele cresça e nós diminuamos. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mais. E menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Cante, igreja. Amém. Pode se assentar, igreja. Assim como disse João Batista, que nós venhamos a diminuir e que Ele cresça, que diminuamos e que o Senhor cresça cada vez mais nas nossas vidas, amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos do louvor, possamos cada vez mais estar atentos àquilo que Deus fala através dos hinos, amém? Nesse momento é um momento de ofertório, um momento também de adoração, de louvor e gratidão ao Senhor por tudo que Deus tem feito também nas nossas vidas e especificamente na área das finanças. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer o Senhor em tudo, né? E, inclusive devemos reconhecer o Senhor também nas nossas finanças, entender que é Ele que nos abençoa. Eu costumava falar com Julieta essa semana, dizendo que, na verdade, meus irmãos, a provisão vem de Deus. Amém? A provisão vem de Deus. Não é do tanto que nós venhamos a trabalhar, mas a provisão é de tanto que nós confiamos no Senhor. A provisão vem dele. Nós podemos trabalhar muito e de repente não ter verdadeiramente aquilo que satisfaz o mínimo possível da existência. Mas nós podemos perceber que Deus, através da nossa saúde, nos dá saúde para trabalhar,
é Ele que nos dá vida para poder nos esforçar, é Ele que coloca o pão na nossa mesa. E nós devemos reconhecer tudo isso também nesse momento de ofertório, tá bom? Então você possa dizimar, você possa ofertar de todo o coração nessa noite, enquanto que o irmão Tairone estará louvando ao nosso Deus, amém? Vou cantar o mesmo refrão dessa canção mais uma vez, e vocês podem ver. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Servo mais uma vez, que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor agradecendo. Obrigado, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas que foram depositados no teu altar. Nós queremos também que bendizer em nossas vidas por suprir, Senhor Deus, seja no alimento, seja na vestimenta. Pois se Deus não esquece, se tu não esqueces, Senhor Deus, do pardal que voa no campo, Senhor Deus, dos lírios do campo também, muito mais tu não esquecerás de cada um de nós, Deus. Que tu possa nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. Abençoa esta igreja e a tua obra aqui, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos que nessa noite cooperaram através do seu dízimo, a sua oferta. Também os irmãos que não puderam nessa noite estar ofertando e dizimando, que também Deus abençoe para que possa dar uma outra oportunidade para que isso aconteça para a glória do nosso Deus. Amém? Nessa noite eu gostaria de conhecer os nossos amados irmãos que estão nos visitando, né? Parece que não tem ninguém visitando aqui, a não ser minha mãe Neves, né? Mas minha mãe Neves aí, eu gostaria que ela se colocasse de pé. Tem alguns irmãos que não conhecem. Ela está visitando, mas já veio várias vezes aqui, né? Então, já é de casa. Deus abençoe a sua vida. O que é que a igreja tem a dizer? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E volte sempre, amém? Volte sempre na nossa casa. Louvado seja o Senhor nosso Deus, tá bom? Estaremos agora partindo para um momento da palavra. Estaremos meditando um pouco na palavra do Senhor, e nessa noite estará responsável por ministrar a palavra nosso irmão Tairone, ele vai estar ministrando a palavra, o seminarista Tairone. Que Deus possa abençoar. Vou orar por sua vida, certo? Deus possa usá-lo. Depois desse período do retorno, é a primeira vez, que ele está ministrando a palavra. Então que Deus possa ministrar os nossos corações através da sua vida, amém? Vamos orar? Senhor bendito, nós te louvamos, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, para poder escutar a tua voz, através do teu servo, Senhor irmão Tairone. E eu te peço, Senhor, que através da sua boca, ó Deus, o Senhor possa utilizar para abençoar nossas vidas. Ó Deus, se for para exortar, exorta, se for para nos ensinar, ensina, nos educa, ó Pai, pela tua palavra. Ó Pai, nos consola, faz com que nós venhamos a compreender a tua escritura através do teu servo e possamos não apenas compreender com a mente, mas sobretudo com o coração, Senhor. Que haja liberdade e que teu Espírito o tome nesse momento para assim conduzir a uma verdadeira adoração através da pregação, Senhor. Abençoa o teu servo e abençoa também os nossos ouvidos nesse instante, para que possamos estar atentos à voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Som. Oi. Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Amém. Você está contente de estar aqui mais uma vez, escutando ao Senhor? Creio que por essa oportunidade que mais uma vez me foi dada, queria falar de um assunto muito importante e pertinente, que diz exatamente a nós estarmos mais uma vez aqui.
Então, desde já abre em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Só queria saber, fazer uma pesquisa aqui bem rápida, uma pesquisa da Datafolha, né? Quantos irmãos leu o livro de Efésios esse mês? Alguém leu? Levanta a mão, só para eu saber. Se não leu, não tem problema não, vai mentir não, é isso aí mesmo, tem que... Então ninguém leu a carta de Efésios esse mês, né? Eu particularmente estou lendo devido a uma cadeira do seminário. E aí eu aproveitei, né, porque a professora falou muito de Efésios, eu disse, não tem como não pregar em outra carta, eu vou pregar em Efésios, porque é a carta que está mais, assim, constante na minha mente, devido a essas aulas. Então, Efésios, irmãos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim, ó, na minha versão: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu queria que nós lêssemos só mais uma vez, só o versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Versículo 3, perdão. Fazendo tudo para o quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Irmãos, antes de nós tratarmos um pouco sobre devidamente o capítulo 4, né? Eu acho que alguns irmãos já devem ter percebido sobre o que eu quero falar. Nós vamos falar sobre o quê? Unidade. A unidade da fé. A unidade que Paulo está destacando aqui, do versículo 1 ao versículo 6, bem rapidamente. Mas também, irmãos, é importante nós passarmos um pouco, brevemente, pelos capítulos anteriores. E eu queria que você depois, em casa, você pudesse ler, do capítulo 1 ao capítulo 4, para você entender mais um pouco do que eu estou falando. Não vou trabalhar os capítulos anteriores assim, expositivamente, porque nós não temos tempo. Mas só para dar uma pincelada. É importante, irmãos, nós passarmos, porque os capítulos anteriores, nós vamos ver o Deus triuno arquitetando o plano de salvação desde toda a eternidade. Você vai ver isso nitidamente. No capítulo 1, ele começa falando algumas coisas, e no final do capítulo 1, Paulo ora para que todos compreendam esse grande plano de salvação que foi tratado pelo Deus que é uma trindade, nosso Deus triuno, desde toda a eternidade. No capítulo 2, né, ele já começa a falar como a graça de Deus é demonstrada na conversão de pecadores. Ele começa falando mais ou menos assim, ó: E lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, ele vai fazer uma comparação. Antes vocês não tinham vida, hoje vocês têm. Vocês eram pecadores, mas foram salvos. Então ele vai fazer essa comparação com a graça de Deus, que é demonstrada na conversão de pecadores. E no capítulo 3, antes do capítulo 4, obviamente, ele ora mais uma vez e fala para serem fortalecidos nessas verdades doutrinárias. Ou seja, aquilo que ele acabou de falar no capítulo 1 e no capítulo 2. E o capítulo 1, 2 e 3, irmãos, é uma parte que nós podemos destacar, que Paulo está destacando uma parte doutrinária. É mais doutrina, ele está falando e ensinando. Quando chega no capítulo 4, ele vai falar agora da parte prática. Chega de falar e agora vamos, praticar. Como diz aqui no Nordeste, né? O bom Nordeste, não sei se o ditado está assim, meter a lenha, né? Meter o aço.
Vamos agora praticar, que o importante é praticar, não é só ficar no quadro, né? Não é só ficar na aulinha. O importante é nós botarmos mão na massa e praticar. Se for para levantar o prédio, né, pastor? Se for para construir a igreja do zero, amém. A gente sabe a teoria, a gente sabe do que tem que ter cimento, tijolo, tudo. Mas vamos agora, né, praticar para que a igreja seja edificada. E trazendo essa comparação, é o que Paulo está dizendo. Irmãos, vocês já sabem tudo do que vocês são, do que vocês eram, né? E agora vamos para a parte prática, que é a parte importante. E aí o capítulo 4, irmãos, ele começa falando dessa necessidade de vivermos unidos. E aí eu queria destacar uma coisa aqui, irmãos. Existe uma crítica dos católicos, apostólicos, romanos, para com os protestantes, né? Eu não sei se todos já ouviram falar nessa frase, mas alguns dizem assim: os evangélicos são completamente divididos. O povo, né, o povo cristão, protestante, é um povo dividido. Já começa pelo quê? Pelas placas, né? É igreja batista, é presbiteriana, é congregacional, é pentecostal, assembleia, o Brasil para Cristo, é independente presbiteriana, outra que não é independente, agora é dependente. É tanto nome, irmãos, é tanta igreja, que aí os católicos olham isso e dizem: uma coisa que esses evangélicos sabem ser, é ser um povo dividido. Então existe essa crítica. E de certa forma, irmãos, essa crítica contém uma verdade, né? Mas não satisfaz o que está em questão, o que está em pauta. Porque ao mesmo tempo que o povo católico faz essa crítica, a diferença existe, quer dizer, existe uma diferença gritante da unidade que eles querem dizer que a gente não tem, porque é um povo dividido, para unidades que eles também dizem que tem, né? Na verdade, a unidade deles é pautada na hierarquia. Só existe uma igreja realmente, a de Roma, e lá segue todo o modelo, abaixo deles segue todo o modelo. Então é fácil para eles. Então, mas é um modelo hierárquico, que quem manda é quem? É o Papa. Não, né? Ou não é? Quem manda é o Papa, então é um modelo hierárquico. Mas nós cristãos, protestantes, nós pregamos que nós temos unidade, mas unidade pelo Espírito. Que mesmo que haja todas essas placas denominacionais, mas nós devemos preservar uma unidade que é do Espírito e não hierárquica. Porque se a igreja protestante também tivesse um modelo hierárquico, nós deveríamos ser somente uma igreja. Aí não sei qual seria, né? Se seria somente uma batista, uma presbiteriana. Mas eu queria destacar logo isso de cara para você entender a diferença. Existe uma crítica, é uma verdade até certo sentido, porque existem várias placas denominacionais, mas que você saiba que essas diferenças são de pontos secundários, pontos que não vão entrar na questão, vamos dizer assim, da salvação, daquilo que é importante para a vida do homem. E o primeiro ponto, irmãos, que eu queria destacar, está logo aqui no versículo 3, que diz assim, ó, o ponto que eu destaquei vai dizer assim: a unidade criada por quem? Por Deus, versículo 3, mais uma vez vou ler aqui, que diz assim, ó: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, irmãos, toda adoração, liturgia, programação, ou qualquer coisa que seja que nós fazemos aqui neste lugar, converge para a glória do Deus triuno, criador dessa unidade. Não pense que você está vindo aqui encher linguiça de uma coisa criada por homens, ou por convenção, ou por tradição, como alguns também seguem, né? Tradições. Não, irmãos. Tudo que nós fazemos, desde o momento de levantarmos, daquele descanso da tarde, prepararmos a nossa mente, escolher a melhor roupa para Deus, para chegarmos e cultuar aqui, irmãos, tudo é para a glória dEle. Porque foi Ele que criou essa unidade. Então, só aqui, já de primeira questão, já mata um problema com uma cajadada só. Quando alguns dizem: não, eu não vou congregar porque isso é coisa criada por homens, eu não gosto de igreja, eu adoro a Deus na minha casa, no meu lugar, enfim, no meu cantinho, porque eu não gosto de problema, né? Porque diz que na igreja tem muito problema. De fato existe, mas você, infelizmente, irmão, está indo contra uma coisa que é criada por Deus. A unidade foi criada por Ele. Então o fato de nós estarmos aqui adorando é uma coisa boa e saudável, é boa para a sua alma. Então a nossa unidade tem origem, mas não numa origem humana ou por conversões humanas. E aí eu posso trazer um exemplo
que também, um exemplo bem prático, que eu gosto bastante. Não sei se todos os irmãos conhecem, eu gosto bastante de assistir filme, né? Essas coisas assim, não sei se todos os irmãos gostam aqui. Mas quem já assistiu aqui, O Senhor dos Anéis? Acho que... Levanta a mão, só para eu saber. Rapaz, tem uma galera boa ainda que assistiu. E quem já assistiu aqui, Os Vingadores? Os Vingadores é mais conhecido, né? Irmãos, deixa eu ver se tem um exemplo mais antigo, não, misericórdia. Um exemplo assim mais conhecido. Eita, pior que não vem mais na mente, nenhum aqui. Mas o Senhor dos Anéis e Os Vingadores já baixa. Já dá para vocês entenderem um pouco o que eu quero dizer. Irmãos, no Senhor dos Anéis tem uma premissa. É um grupo que se une, e até porque o nome do primeiro filme, do primeiro livro, é a Sociedade do Anel. O que é uma sociedade? É quando algumas pessoas se juntam para fazer alguma coisa, em prol de alguma coisa, um objetivo. Então a Sociedade do Anel formou essa sociedade para levar um anel do poder, que era um anel usado pelo maligno lá da história, para ir no monte que tinha um vulcão, para destruir esse anel. Quando destruísse aquele anel, pronto, acabava todo aquele tumulto que o mal estava querendo fazer naquela terra. Mas foi necessário o quê, irmãos? Fazer uma sociedade. Eles teriam que estar unidos para poder vencer o maligno. Olha que coisa interessante. Não é isso que o povo de Deus também vive? E nessa sociedade, irmãos, não era todo mundo igual. Não era todo mundo paraibano. Não era todo mundo brasileiro. Tinha uma espécie lá chamada de Hobbit, que é menor que um anão. O Hobbit é um personagem criado pelo autor do livro, que ele é menor até que um anão. Aí tinha um Hobbit, tinha um anão, tinha elfo, que os elfos vivem milhões de anos, parece aquele povo de Gênesis, né? Que vivia, você quando lê a Bíblia, tem aquele povo que vive 900 anos. Pronto, o elfo é um tipo daquele povo. Vivia não sei quantos anos. E também tinha o povo humano. Aí o que eu quero dizer, esse grupo todo diferente, mestiço, unidos num só propósito, destruir um anel. Mas claro, irmãos, houve alguns momentos ali de turbulência na caminhada, que alguns brigaram com outros, mas eu digo a você, que do início ao fim da história, eles, por mais que tivesse briga, dificuldade, alguma coisa querendo destruir aquela sociedade, aquela unidade, eles mantiveram o propósito e conseguiram destruir o anel. E quem também assistiu Os Vingadores, vai lembrar muito bem, que mesmo aqueles super-heróis dotados de poder, houve momentos que eles estavam divergindo. Teve uma hora que o Homem de Ferro olhava para Capitão América e queria até dar um murro na cara dele, porque estava divergindo, porque queria fazer uma coisa e outra não queria. Então, no fim das contas, mesmo os Vingadores e o Senhor dos Anéis, tendo suas diferenças, eles preservaram uma unidade criada por eles mesmos. E por que o povo de Deus não pode manter também? Me digam. Porque qualquer coisinha a gente já quer dizer, não, eu não quero mais saber de unidade de igreja. Eu não quero mais saber de estar com o povo de Deus. Irmãos, é simples, eu acabei de dizer. Se nas histórias humanas, criadas por nós mesmos, existe uma perseverança e esse anseio de preservar, a gente também tem que ter, irmãos. Vai ter momentos sim de muita dificuldade. Vai ter momentos de que você vai divergir sim. Vai ter momentos que você vai ficar chateado. Mas isso também, eu vou dizer que é normal, entre aspas, porque é da natureza caída do homem. Às vezes a gente fica indignado com besteira, mas aquilo que a gente deveria se indignar, a gente não se indigna. Então é pecado a banda de lata, né? Como se diz, pecado assim, misturado. Quando eu penso que eu sou o julgador, que estou no meu direito, mas de repente o Deus se volta contra mim. Tem que manter a unidade, irmãos. Porque se não manter, é pior. Aí o inimigo adentra e acaba de vez. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a unidade que é criada por Deus, essa não se acaba. A pelos homens acaba sim, mas a por Deus não é acabada. Amém? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero destacar, pegando aí no versículo 3 e também um pouco do versículo 2, eu vou destacar o seguinte: é saudável nós preservarmos a unidade. Porque olha comigo aqui, mais uma vez. Versículo 2 e versículo 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito. Irmãos, então nós devemos expressar na prática
esta unidade. Como? Como, Tairone, se não tem condição? Como se, às vezes, dá, né, vontade de querer largar tudo? Irmãos, Paulo está falando aqui para uma igreja, sabe de onde? Uma igreja de Éfeso que tinha judeus e gentios. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é judeus e gentios? Meus irmãos, você lê em toda a Bíblia, no Novo Testamento, que os judeus, a maioria, não se davam bem com os gentios. Gentio é qualquer pessoa, de qualquer outra raça, de qualquer outra nação. E os judeus tinham esse senso de querer ser somente o povo de Deus. Eles não queriam compartilhar a unidade que eles tinham com os outros povos. Então já começa um problema aqui. Porque Paulo fala para uma igreja onde havia judeus e gentios. E aí a gente mais uma vez toca no mesmo ponto. Qualquer coisinha a gente quer se dividir. Mas Paulo está dizendo, preservem. Vocês são diferentes. E outra coisa, irmãos. É lógico essa aqui. A gente preserva algo que já existe. A gente não preserva algo que não existe. Então Paulo está mandando preservar. Ele não está mandando iniciar uma unidade. Ele não está mandando você criar agora uma unidade. Ele está dando uma ordem, preservem a unidade no Espírito. Então se eu preservo algo, é porque já existe. Se eu tenho que preservar a floresta amazônica, é porque a floresta amazônica já está lá. Eu tenho que preservá-la. Olha como é interessante, né? Se para pensar, só no fato de nós lermos assim, o próprio português, preservar, já não traz ensinamento. Então já tira o meu direito de querer dizer que é coisa criada por homens, e que não, se for criada agora eu não vou participar disso. Não, irmãos, já foi criado, e quem criou foi Deus, o Espírito Santo, para nós preservarmos. O outro ponto importante aqui, irmãos, é no final do versículo 2, quando ele diz assim, ó: suportando uns aos outros em amor. Suportando uns aos outros em amor. Qual a palavra que eu poderia destacar só nesse versículo que eu falei, esse último aqui? Suportando uns aos outros em amor. Amor? Amor. Amor é tudo. Irmãos, eu poderia destacar amor, mas não é essa a palavra que eu quero destacar. Sabe qual é? Suportando. Eita, meu amigo, suportando. É porque as pessoas não se suportam, é que elas se dividem. Tem outras passagens também que falam também, suportai-vos uns aos outros também. Parecido exatamente com esse trecho aqui. Irmãos, Tairone, eu sou insuportável. Vou tomar licença a tu, tá olhando até por lá. A tu é insuportável. René é insuportável. Julieta é insuportável. Todo mundo aqui tem o seu momento que é insuportável. Por mais que existam diferenças de temperamento. Eu acredito nisso. E é notório. Tem gente que, claro, é mais pacífica. Eu vou usar o exemplo até de René. Julieta está aqui, né? Julieta pode até testificar. René é um cara tranquilo. Temperamento, né? Como é que, eu não sei, a psicologia tem esses nomes aí, né? Fleumático, né? Enfim, sanguíneo, colérico. René é um cara de temperamento tranquilo. Eu também sou, na maioria das vezes. Só que ultimamente, irmãos, parece que eu estou me tornando, às vezes, um pouco chato. Aqueles velhos que não tem mais o que fazer, ficam na porta de casa, só querem fofocar, né? Xingando, fofocando, fazendo coisa. Estou dizendo que todo velho é assim, viu, irmão? Me perdoe, mas é só algumas pessoas. Irmãos, todo mundo é insuportável. Tem momento que Janiele não vai aguentar Tairone. Tem momento que Tairone não vai aguentar Janiele. Tem momento que irmão Mário não vai aguentar seu filho Magno, né? Que também compartilha aqui da igreja. Então esse versículo é para todo mundo, suportando uns aos outros em amor. Porque se as pessoas não se suportarem, elas vão começar a se dividir. E aí eu trago mais um exemplo. Se na família que tem briga direto, discussões, divergências, opinião, que às vezes você fica até brigado com a mãe, com o pai, vai para o quarto, passa o dia chorando, né, triste, mas depois no outro dia bate aquele arrependimento: ô meu pai, ô minha mãe, me desculpe por aquelas palavras duras. Por que nós não fazemos isso também na unidade do povo de Deus? Se também aqui é uma família. Irmãos, existe essa noção, essa ideia de que
Não, a nossa família, a família que Deus nos deu de sangue, não é mesmo? Essa a gente dá tudo por ela. Mas pela igreja a gente não pode dar nada. Quer dizer que eu amo a Cristo, mas eu não amo a noiva de Cristo. Eu amo o pastor René, mas eu não amo Juliette. Eu falo mal de Juliette. Irmãos, nisso que Deus está nos falando, não pode haver isso. Porque a igreja de Deus também é uma família. Tem uma unidade nela, assim como a família tem. E é importante cada um preservar essa unidade. Brigou, discutiu. O inimigo quis achar uma brecha ali para dividir essa igreja, ou fazer outra coisa pior. Irmãos, rapidamente, voltemos, oremos, busquemos a misericórdia do Senhor para que possamos manter a unidade. Porque um exército dividido é mais fácil o inimigo derrotar. Se cada soldado quiser fazer o que bem entender, não seguir a estratégia, não se armar, não botar armadura, não souber usar as táticas necessárias. Nossa tática, claro, obviamente é a palavra de Deus, é saber usá-la, manejá-la, viver. Irmão, se nós não soubermos fazer tudo isso, o inimigo vai dançar e rolar. Não só nas nossas vidas, mas achar uma brecha para invadir toda a coletividade e toda a unidade. Outros motivos, irmãos, para nós preservarmos a unidade é exatamente o modo trinitário que Deus está tratando aqui. Olha que interessante. Se você observar, irmãos, o versículo 4, ele vai dizer assim: há somente um corpo e um só Espírito. No versículo 4 ele usa uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Já no versículo 5, ele vai falar do Senhor Jesus Cristo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse Senhor que ele está querendo se referir aqui é o Senhor Jesus Cristo. E no 6, ele vai dizer outra pessoa da Trindade. Um só Deus e Pai de todos. Olha que coisa linda. Ele está chamando, está mostrando para você a Trindade agindo na unidade do povo de Deus. E não é somente aqui nesse capítulo 4. Se você voltar no capítulo 1, volta comigo, capítulo 1. Paulo já fez isso lá atrás. Ele vai repetir esse modo trinitário de pensar. Capítulo 1 vai dizer assim, ó. Eu não vou ler todos os versículos, mas vou dar somente a estatística para você, a ideia aqui. Olha, do versículo 3 ao versículo 6 do capítulo 1, Paulo vai falar sobre o Deus Pai. Ele já começa falando: bendito seja quem? O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai trabalhar, falando que ele é o autor da nossa salvação, concedeu a graça. Mas do versículo 7 ao versículo 12, ele vai falar do Filho. Porque ele diz assim, ó: nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Aí vai dizer aqui no 9: ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito de quem? Que ele apresentou em Cristo. Então, do versículo 3 ao 6 é Deus Pai, do versículo 7 ao 12 é o Deus Filho, e do versículo 13 ao 14 é o Espírito Santo, porque ele diz assim, ó: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o quê? O selo do Espírito Santo. Então olha que coisa maravilhosa. Se você não se empolga com isso, irmãos, eu me empolgo. Não é porque eu sou estudante de teologia, não. Isso não quer dizer nada. É porque eu creio no Deus que é 3 em 1. É um Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. E essas 3 pessoas são unidas, trabalham conjuntamente em prol de tudo: da criação, da preservação da criação, da salvação da humanidade, da sua própria glória. Então, quando eu leio a Bíblia, eu não posso somente destacar uma pessoa da Trindade. E Paulo glorifica as 3 pessoas da Trindade aqui: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é interessante demais isso, irmãos. Porque enquanto muitos estão orando somente a um Deus, com D minúsculo aí, né? Que só é uma pessoa mesmo, que nem Deus é uma imaginação da sua mente, que aquilo é um Deus. Nós cremos em um Deus triuno, irmãos, poderoso, Criador dos céus e da terra, e que fez a unidade. Então, se eu for de encontro à unidade de Deus, irmãos, eu estou pecando. Estou pecando contra as 3 pessoas.
Não somente contra Deus Pai, não somente contra Deus Filho e contra o Espírito Santo, mas aos três ao mesmo tempo. E o terceiro e último ponto: existe unidade na diversidade e diversidade na unidade. Mais uma vez eu repetir: unidade na diversidade e diversidade na unidade. Irmãos, quando eu digo que existe unidade na diversidade, é porque existe unidade, mas que existem diferentes formas dessa unidade se mostrar, né? Porque unidade não quer dizer uniformidade. Por quê, irmãos? Porque primeiramente existem dons espirituais. Por isso que a unidade unidade na diversidade, mas também diversidade na unidade. Já começa pelos dons. Alguns têm os dons de pregar, né? Outros têm dons de acudir, hospitalidade. Outros têm dons de contribuição. Então, todo o corpo de Cristo existe uma diversidade de dons para preservar a unidade. Da mesma forma também, irmãos, unidade não é uniformidade, porque ninguém aqui de fato é obrigado a seguir somente uma uniformidade dentro dessa igreja. Por isso que existem outras igrejas com outras doutrinas, assim, no sentido de que, como eu acabei de falar no início, a diferença, irmão, das igrejas às vezes toca nos pontos de quê? De batismo, dos dons espirituais que nós estamos falando. No batismo eu quis dizer a forma de batismo, né? Se é aspersão, se é imersão, se existe dons para hoje ou se não existe, cessacionistas e continuistas. Então, irmãos, existem várias doutrinas secundárias que não interferem na sua salvação. Então, unidade não é uniformidade. Um presbiteriano ele tem todo o direito de pensar diferente do batista, assim como o pentecostal, do congregacional. Mas o que eu estou falando aqui é que nós devemos preservar a unidade central, a coluna, a base, né? Porque se ela for destruída, aí não há. Nem unidade, nem a própria unidade existe. Então todos nós temos pontos comuns entre todos nós. Por mais que o congregacional seja divergente na opinião do batismo ou dos dons, mas ele tem que concordar comigo em quê? Que existe um Salvador, que existe uma Trindade, que Jesus ao mesmo tempo era Deus e humano. Porque qualquer pessoa, irmão, que chega para você e afirma que que Jesus não foi humano, já quebrou a doutrina principal. Ele pode divergir de mim nos dons e no batismo, mas nessa doutrina ele não pode. Então o que nos mantém unidos são as doutrinas comuns, a vértebra do nosso corpo. Nas outras, irmão, pode divergir, mas nessas aqui nós devemos manter. Amém? Já falei aqui, né, que há diversos dons no corpo de Cristo. E aí ele vai destacar alguns versículos. Também na própria carta de Efésios vai falar mais à frente dos dons. Ou melhor dizendo, aqui no capítulo 2 também fala um pouco. E caminhando para o fim, irmãos, queria trazer algumas aplicações para a gente. E a primeira aplicação que eu poderia trazer é que, você lendo o versículo 1, você vê o seguinte: um homem, como ele diz aqui, ó, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Irmãos, Paulo estava preso. Paulo estava preso, carcerado. Eu digo a você que na maioria das vezes, quem está preso, a primeira coisa que ele quer pensar é o quê? Ficar livre. A primeira coisa que talvez, se eu tivesse preso um dia, eu espero que nunca aconteça isso, porque eu acho que eu não vou ter atitude para ser preso, mas, enfim, se acontecer alguma coisa, misericórdia disso. A primeira coisa que eu queria, irmãos, depois de ser preso, é ficar solto. Eu não ia me preocupar com outra coisa, a não ser que passasse cada vez mais rápido o tempo para que eu fosse liberto. Mas aqui tem um homem encarcerado, preso, né? Se importando com a unidade da igreja, pensando na preservação da unidade daquele povo de Éfeso. Veja como é uma atitude interessante de Paulo, né? O cara que mesmo ali nas suas dificuldades, e as prisões daquele tempo, meus irmãos, eram coisas horríveis. Mas apesar que ele também venceu uma prisão domiciliar, né? Um pouco assim, mais branda, né, René? Posso dizer. Mas mesmo assim, irmão, ninguém quer estar preso.
E ele pensava na igreja em todo o tempo. Ele pensava na unidade do povo de Deus em todo o tempo. E aí no versículo 2, quando ele vai falar assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, é porque essas três coisas pelo menos nos trazem um lembrete, que nós devemos ter tudo isso que ele acabou de dizer. Humildade. Não pode existir um cristão orgulhoso. Porque a partir do momento que ele é orgulhoso, ele já vai de encontro àquilo que Deus criou. Ele não quer preservar a unidade, ele quer fazer a sua própria igreja, ele quer ditar as suas próprias regras. Então Paulo vai destacar: sejam humildes. Mansidão, irmãos. Mansidão também é uma coisa que falta muito, né? Uma pessoa mansa, pacífica, que sabe conversar, é educada. Irmãos, também falta isso na igreja de Deus. Às vezes a igreja de Deus, o que acontece na igreja de Deus acontece o seguinte: quando alguém tem um direito, já quer chegar arrombando a porta, né? Chutando, vamos aqui. Não, irmãos, você está certo, mas vá com calma, para você ganhar e conquistar. Que a outra pessoa pode ficar mais chateada ainda, aí pronto, aí cria uma celeuma maior. Que já como diz Salmo, né? Eu acho que é Salmo que diz: a palavra branda acalma o furor, mas a dura suscita a ira. Ixi, meu Deus do céu, que versículo forte, viu? É difícil, viu? A palavra branda, olha o que ele está dizendo: a palavra branda acalma o furor. Quando alguém vier, calma, irmão, bom dia, boa noite, o que foi que aconteceu? Por isso, meus irmãos, que você tem que respeitar bastante a atendente de telemarketing, viu? Vocês não sabem o que essas pessoas passam. Eu admiro a profissão. Eu não cheguei a atender na Orbital. E eu fugi do setor que tinha telefone. Porque eu digo, assim, por mais que eu seja calmo, mas eu ia ficar nervoso. Se alguém começar a gritar comigo, a me xingar no telefone, chamar palavrão, como acontece na maioria das vezes, está aqui também, eu acho, né? Para testificar o que eu estou dizendo. Acho que a pessoa, se não tiver, meu irmão, pulso firme, profissionalidade ali na hora, você se perde, irmãos. E eu não sei trabalhar sob pressão. Se alguém gritasse comigo na hora assim, eu já sei, só um minuto, senhor, pum, dar um pause e chamar alguém para me ajudar. Irmão, mas essas pessoas, alguns, por isso quando alguém liga lá para casa, mesmo cobrando uma coisa que nem existe, porque às vezes ligam para... Às vezes é uma coisa, se enganou, olá, seu nome é fulano, às vezes não é ninguém que mora lá em casa, é a outra pessoa, eu sei nem quem é. Aí tem gente, não, tchau, pá. Irmãos, aquela pessoa está trabalhando, irmãos. Ela não tem nem culpa às vezes. Às vezes se enganou. Você atende. Opa, boa tarde. Não, essa pessoa não mora aqui. Tenha uma boa tarde de trabalho. Obrigado. Desligou. Só quem trabalha com isso é quem sabe. Então, quando você atender essas pessoas, irmão, tenha cuidado. Pense duas vezes antes de xingar. Tem alguns que realmente são um pouco chatos, mas antes de tudo, né, mantém a paz, preserva a mansidão. Bota o orgulho de lado, né? E segue em frente. A mesma coisa tem que existir no meio do povo de Deus. Porque quando existir uma briga, a vontade é... Eita, o coração já começa a acelerar, eu quero falar mais alto. Não fala alto comigo não bota esse dedo na minha frente. Não, irmãos, mantém todo mundo a calma. Sabe aquela coisa que eu acabei de falar no início? Teoria e prática. Doutrina e prática. É isso que Paulo está dizendo. A gente tem que botar agora na prática. Que tem que ser calmo, que tem que ser manso, humilde, a gente já sabe. Mas na prática, quando aparecer a prova, né, como diz, quando aparecer a prova, vier o atribulado, a atribulada, e às vezes a gente também vai ser o próprio atribulador, como eu acabei de dizer também, a gente é insuportável às vezes, então a gente tem que saber lidar. E por último, irmãos, uma última aplicação, que também eu só queria trazer mais um exemplo aqui, que está mais baseado no capítulo 2, que embora nós estejamos falando da unidade, mas é importante o que Paulo fala no capítulo 2, irmãos. Se você puder, pelo menos ler o capítulo 2 também em casa, porque Paulo fala assim, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos do que da desobediência. Uma coisa importante para cada um de nós também nessa noite, irmãos, é que nós devemos nos lembrar sempre de quem nós éramos e quem nós somos hoje. O capítulo 2 serve para
lhe norteado dentro do capítulo 4. A gente só consegue preservar a unidade se todo mundo for cristão, salvo em Cristo Jesus. Se deixar as velhas práticas e voltar agora para boas práticas. Aquele que não foi salvo por Jesus Cristo, que não teve uma mudança, uma metanoia em sua vida, uma mudança radical, né, como a gente diz, ele não vai querer preservar a unidade. Então quem só preserva a unidade cristã, a unidade da fé, aquele que é salvo. E tem um filme muito bom, vou citar mais uma vez um filme, me perdoem, irmãos, é porque eu gosto de exemplos para vocês entenderem. Tem um filme chamado O Último Samurai, com aquele ator, um cara apresentável, né, um galã dos Estados Unidos, Tom Cruise. Todo mundo conhece Tom Cruise, né, também, né? Acho que todo mundo conhece. Um ator lá, bonitão, né? E ele faz um papel de um veterano soldado, que é chamado pelo Império Japonês para lutar contra os samurais. Porque lá no contexto, os samurais não fazem parte do exército do Império Japonês. Eles são um exército à parte, que tem suas próprias regras, seus próprios princípios. E eles às vezes discordam do governo, do Império Japonês. Aí o personagem de Tom Cruise é chamado para elaborar um exército para lutar contra os samurais. E aí quando ele chega lá, ele vê que não vai dar certo, que aqueles soldados que ele está treinando não tem muita habilidade, e ele já vê certo a sua derrota. Mas não, se for para perder, mas vou perder com dignidade. Vou chegar lá e vou dar o meu melhor contra os samurais e enfim. Só que quando chegar lá na guerra, de fato, os samurais estão ganhando, e no último momento ele lá lutando, se esforçando, se rende, né? Não consegue mais manter a espada na sua mão, fica sem espada, e aí os samurais rendem ele. Aí o que acontece? Ele é levado como preso. Só que quando ele está preso, ele diz, não, a fama dos samurais é o quê? Matar logo os prisioneiros e pronto, se livrar depois. Vai torturar um pouquinho. Mas ele se surpreende. Ele se surpreende porque os samurais não fazem isso com ele. Os samurais se impressionaram com a atitude dele, né? Um soldado que foi até o fim, lutou. E aí começa a ensinar ele nas artes dos samurais. Começa a ensinar ele, e o que acontece? Ele muda de lado. O que ele conhecia antes dos samurais, aquela imagem, aquilo que era falado dos samurais, ele agora vê quem é aquele povo e passa a lutar agora a favor daquele povo. Por que eu estou falando isso? É parecido com outra coisa. Antes, irmãos, nós lutávamos com o império das trevas contra quem? A igreja. Contra a igreja do Senhor. Nós éramos soldados a favor do inimigo. É como foi feita aqui a ensinação domingo passado, o DIP. Eu era um soldado daquele, de fato, irmãos, que poderia pegar um revólver e matar um cristão. Se eu tivesse nascido no Oriente Médio, quem me garante? Só a misericórdia e a graça de Deus para me salvar, irmãos. Então, todos nós éramos aqui um soldado desse. Mas a partir que Deus nos trouxe para o seio da sua unidade, para a igreja dele, falando da sua maravilhosa salvação, irmãos, nós mudamos de time. Agora nós lutamos contra um inimigo. Que nós agora realmente sabemos quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo não era Jesus Cristo, não era a igreja, não era o Espírito Santo, não era Deus. Porque o que você vai ver aqui, irmãos, são relatos de pessoas inúmeras vezes que falavam mal de crente, que nunca vou me converter, nunca vou pisar dentro da igreja, porque aquele povo é um povo nojento, um povo caloteiro, um povo tal, e vai começando a jogar um monte de coisa. Mas quando vê de fato o que é o evangelho pregado, não inventado pelos homens, ele se rende. Ele se rende ao evangelho, e aí ele passa a amar a igreja, o povo de Deus, essa unidade maravilhosa. Então Paulo encerra aqui, irmãos. Paulo encerra não, perdão, no versículo 1, nós já no finalzinho, ó. E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. Perdão, estou lendo o capítulo 2, irmão. É capítulo 4, no final do versículo 1. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. O que ele está querendo resumir aqui para a gente encerrar é que vocês vivam à altura da profissão de fé que Deus os deu.
Vivam de maneira digna, como ele acabou de dizer aqui, da vocação a que foram chamados. Eu poderia encerrar no versículo 6, mas eu voltei para o versículo 1, porque a parte principal, o cerne do que ele está querendo dizer para preservar tudo isso está no versículo 1. Vivam de maneira digna da vocação da qual vocês foram chamados. Se vocês eram soldados que lutavam contra a igreja, a unidade de Deus, vocês não são mais. Vocês são vocacionados agora para trabalhar para esse rei que chamou vocês, que vocês foram salvos pelas mãos dele, para lutar agora contra o verdadeiro inimigo, e aí sim, ganhar cada vez mais, pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, pessoas para Cristo. Amém? Então, essa é a palavra, irmãos, que estava no meu coração, que de fato, realmente eu digo, meu Senhor, em tempos tão conturbados, né? Todo tempo é conturbado, mas parece que tem momentos que fica mais conturbado ainda, né? Surgiu essa pandemia. Quando eu penso que a igreja de Deus vai se unir mais ainda, né? Para se unir. Você até vê ali no início da pandemia, ixi, agora. Muitas pessoas no mundo todo acompanhando lives, sedentos da palavra. Mas quando dá o direito de você voltar e cultuar a Deus, aí o que acontece é o contrário. Aí a gente não quer mais sair. Aí não, eu estou acostumado agora com a unidade da tela. Da tela de um computador, da tela da minha televisão. Irmãos, nada vai substituir isso aqui. Nada. Você quer ir para o céu? Ou você quer ver o céu da tela do seu laptop? Fazer uma live. Deus vai estar os irmãos lá no céu. Imagina aí, os irmãos lá no céu. Você, não, eu vou aqui ficar na terra, vendo aqui da terra mesmo. Uma live aqui. Irmão, não existe isso não. Essa unidade aqui é um espelho da unidade lá de cima. Só que a unidade lá de cima é bem melhor que a unidade, nem se compara. Não chega nem perto, irmãos, porque lá não existe pecado, lá não existe doença, lá não existe picuinha, lá não existe nada dessas mazelas terrenas, irmão. E aí eu quero ficar aqui na terra vendo uma live, isso não vai existir, claro, obviamente. Estou fazendo um exagero aqui. Irmãos, não. Então, se você não gosta da unidade aqui, você não vai gostar da unidade no céu. Porque essa unidade aqui, por mais que seja falha, vem com muitas coisas imbuídas do pecado da gente. Mas Deus está o tempo todo querendo preservar, e Ele manda a gente preservar. Então, viva de uma maneira digna da vocação a que foram chamados, para que nós possamos viver numa só fé, num só batismo e num só Espírito, que é o Espírito Santo, que é Ele sim. Ele pode nos capacitar a preservar a unidade. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Para encerrar. Amém. É exatamente nessa sintonia do que nós acabamos de escutar, que eu queria que nós tivéssemos só mais um tempo de meditação. É importante, irmãos, nós fazemos isso, viu, também. Tudo que nós fazemos nesse culto, nós devemos ficar digerindo assim que nós também chegamos em casa. Por mais que às vezes a gente vai conversar outra coisa, mas a gente tem que lembrar depois do que foi falado no culto, das canções que foram tocadas, das letras, do que foi pregado. Então feche os teus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor para que nós possamos meditar nessa unidade que Deus criou e quer que nós preservamos. Obrigado, Senhor Deus, por mais um domingo, que nós estamos aqui nessa igreja, Deus, que Tu trouxeste para este município, para São José da Mata, e que nós possamos fazer aquilo, Senhor Deus, aqui neste lugar, aquilo que Te agrada. Enquanto muitos estão vivendo uma unidade fajuta, que já perderam as rédeas, quem controla é o ser humano agora, nós não queremos tomar controle dessa unidade. Nós sabemos que foi Tu que criou e nós queremos somente preservar essa unidade. Porque a partir do momento que nós colocarmos o dedo, Senhor Deus, nessa unidade, colocarmos o nosso orgulho, as nossas mazelas, Senhor Deus, tudo isso vai se acabar. Mas que pela Tua graça e misericórdia, Teu Espírito Santo venha preservar primeiramente a vida de cada um, para que cada um possa entender o que é a unidade, e assim depois que cada um possa agir na coletividade, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos um exército Teu, um exército que pode vencer o inimigo das nossas almas, e também vencer os nossos próprios pecados, que nos impedem de glorificar o Teu santo nome. É isso que nós oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém.
Você foi abençoado nessa noite? Deus falou contigo nessa noite? Amém. Deus falou comigo nessa noite, né? Como é importante nós estarmos ouvindo uma palavra como essa na unidade do corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Que possamos, sempre que ouvir uma mensagem, nós venhamos a pensar o seguinte: essa mensagem não é para fulano de tal que não está aqui. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Em algum momento, em algum instante, nosso irmão Tairone pregando, e a gente deve refletir, deve ressignificar. Quando ele falou sobre a questão do insuportável aí, né, que nós somos insuportáveis, aí diz que René é tranquilo. Nem sempre eu sou, né, Juliana? Nem sempre eu sou tranquilo. Uma das coisas que realmente nos chama muita atenção é que nós vivemos num mundo intranquilo e muitas vezes realmente insuportável, onde nós não estamos mais conseguindo suportar uns aos outros. E como é bom isso que nosso irmão Tairone pregou nessa noite, suportar uns aos outros em nome de Jesus. Amém? Nós temos alguns avisos finais e depois orações, tá certo? E encerraremos nosso culto nessa noite em nome de Jesus, tá bom? Gostaria de convidar a nossa irmã Valdenice, ela tem alguns avisos para dar aos irmãos e depois eu tenho outros. Encerraremos também orando pelos aniversariantes. Amém? Pai do Senhor, mais uma vez. Núbia não pôde vir hoje, né? E ela me pediu para dar esse aviso aos irmãos, que agora em outubro, né, vamos comemorar, né, o Dia das Crianças. E como nossas crianças não podem estar aqui conosco, né? Mas a gente está sempre pensando nelas, orando por elas, para que Deus, né, possa trazê-las, passe esse momento para trazerem elas também, para elas poderem se alimentar como nós estamos sendo alimentados pela palavra, né? Então, Núbia falou de ter um pai adotivo, né? Um pai adotivo que adote elas em orações, né? E contribua para a gente poder fazer uma pequena homenagem para elas, certo? Quando no final do culto tem esse papelzinho aqui, aí os irmãos pegam com o pessoal da portaria e orem por elas, né? Porque elas estão precisando muito mais do que nós. Porque nós estamos ainda, a gente lê a Bíblia, ouve louvores, né? E elas, como é que estão em casa, né? Estão sedentas da palavra do Senhor também, né? Elas precisam ouvir também Deus falando com elas, ensinando a ela o caminho, né? Muitas vezes na correria da casa, muitas vezes tem pais que não percebem isso, passa desapercebido o quão importante a criança estar na presença do Senhor, quão importante ela ler a palavra do Senhor, o quão importante ela louvar ao Senhor, né? E por isso que nós vamos fazer essa pequena homenagem para elas se sentirem amadas também, para elas saberem que nós estamos nos importando com ela também, né? Estamos orando, estamos intercedendo por elas, pela vida delas, para que não se desvie do caminho, né? Mais lá na frente, né? Amém? Então, esse é o recado. Como faz falta às crianças, né, irmãos? Como faz falta às crianças na igreja, junto conosco. De vez em quando, como eu falei para os irmãos, o Renan disse: eu estou sentindo falta da igreja, pai. E isso realmente, né, isso faz com que a gente reflita bastante como é importante, né, o ministério infantil estar presente na nossa igreja. Inclusive, também tem um cartaz ali da live solidária do Ministério Somente Um, que a irmã Núbia lidera, né, que será no próximo dia 17 de outubro. E a nossa igreja ela é uma parceira dessa live solidária que ocorrerá lá na Igreja Bíblica Semear,
em Campina Grande, e essa live ela tem o objetivo de arrecadar brinquedos, arrecadação de brinquedos, tá certo? Para abençoar as crianças de 2 comunidades, tá certo? Inclusive lá da Paz, que é daqui, uma ONG aqui de São José da Mata, que trabalha com as crianças aqui, tá certo? Então tem também tanto a questão do cesto ali, para que nós venhamos a levantar a cesta base do projeto Dorcas, tá certo? Como também tem uma outra caixa ali para arrecadação de brinquedos, tá certo? Então, se você tiver um brinquedo para abençoar uma criança, traga também, porque essa nossa igreja aqui também é um dos centros de acolhimento desses brinquedos e estarão sendo distribuídos para 2 ONGs para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Alguns avisos finais. Terça-feira nós teremos nosso último estudo no livro de Neemias. Tem sido uma bênção, né? Nós temos estudado o livro de Neemias através da online ainda, né? De forma remota, ali através do Google Meet. E tem sido uma bênção, né? A participação dos irmãos que desde o início estiveram aí engajados nesse Google Meet, né? Às vezes é até difícil de mexer, mas vai se adaptando, né, irmão Antônio? Vai se adaptando, a irmã Carminha, o irmão Mário sempre presente, a irmã Valdenice, tiveram conosco na última aula, nós falamos acerca de Neemias 12, e na próxima terça-feira, o último capítulo 13 de Neemias, nós vamos falar sobre santidade, falaremos sobre santidade, como é importante falar sobre isso, sobre unidade, falar sobre santidade, estará presente justamente esse tema lá no capítulo 13, tá certo? É o último estudo, né, de Neemias. Na terça-feira seguinte, no dia 6, nós estaremos retornando presencialmente o culto de oração, tá bom? Então, esse é o último estudo na terça-feira online, remoto, mas na outra terça-feira, dia 6, nós estaremos retornando o culto de oração, e nós precisamos orar, irmãos, precisamos orar. A oração é o combustível da nossa alma. Se nós não estivermos orando, de fato nós estaremos fracos, frágeis, e qualquer coisinha vai nos derrubar. E então nós estaremos retornando, nós necessitamos de oração, a oração tanto individual, como que os irmãos fazem na sua casa, mas também a oração coletiva, de nós estamos aqui intercedendo uns pelos outros. Estaremos falando sobre, as mensagens serão sobre pregação. A pregação será sobre oração, tá bom? Para que nós venhamos a refletir sobre isso, a gente passar 1 mês, 2 meses falando somente sobre a oração, e não só orando, não só falando, como o Tairone pregou aqui, né? Mas também praticando, através, justamente nós estamos aqui nos debruçando em oração, e clamando pela vida dos irmãos, clamando pela vida da nossa nação, clamando para que Deus derrame avivamento sobre as nossas vidas e faça grande milagre na vida de cada um, tá certo? Então, dia 6 nós retornaremos o culto de oração de forma presencial, ok? Próximo domingo nós teremos o culto de Santa Ceia, né? Então, momento que nós temos precioso demais, é um mandamento da palavra de Deus, né? É uma das coisas que Jesus disse, olha, vocês façam isso. E é justamente a Santa Ceia. Tanto o batismo como a Santa Ceia são 2 ordenanças que Jesus deixou para nós. Então, nós devemos obedecer. Então, próximo domingo, a Santa Ceia, culto de Santa Ceia, esteja participando para louvor e glória do nosso Deus. Nosso pastor Joab não está conosco hoje, a irmã Núbia comentou aqui nos comentários, eles estão viajando junto com seu filho Nicolas, que é de São Paulo, eles estão aqui em Natal, né, no Rio Grande do Norte, e eles aproveitaram esse final de semana para estar mais junto do filho, tá certo? Então a irmã Núbia está acompanhando pela internet, como também nosso irmão Adriel. O Adriel está acompanhando ali pela internet também, né? E graças a Deus. E também o nosso irmão Mateus Felipe, né? Acredito que seja Jonas, nosso irmão Jonas, lá em Alagoas também está nos acompanhando aí. Que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Muitas saudades de vocês também. Aí, Deus abençoe meu irmão Jonas. Esteve conosco participando aqui na nossa igreja. E hoje está em Alagoas, tá bom? E mais 2 últimos avisos e depois a gente faz a oração. Essa semana eu estive me reunindo com o irmão Ardman, nosso diácono Ardman. Fui lá na casa do irmão Ardman, junto com a irmã Adriana. Um momento que a gente esteve conversando bastante, né? Dialogando.
orando pela vida de Letícia, que graças a Deus está aqui nessa noite, nos alegramos com isso, né? Que Deus está fazendo a obra. E nós conversamos sobre um tema que nós desejávamos aqui na igreja, que é em relação à UMASBRAC, a União Masculina O Brasil para Cristo, o Ministério de Homens da nossa igreja. E eu convidei o nosso irmão Hardman para que ele pudesse assumir a liderança da UMASBRAC. Eu gostaria de convidá-lo, está aqui à frente, e ele concordou, né, de estar assumindo essa liderança da UMASBRAC, os homens aí fortes da nossa igreja, viu, irmão Mário? Viu, irmão Antônio? Vamos forte, Agamenon, Nenê, vamos firme aí, hein? Pode ficar aqui, meu irmão. E então, nosso irmão Hardman, né? Nosso diácono Hardman, a gente conversou bastante sobre isso. Disse, pastor, eu estou junto, vamos lá, vamos trabalhar. Queria a ajuda dos pastores, né? Para que a gente possa, com esse projeto aí dos homens, levar adiante. E aí a gente vai traçar um projeto. E mais à frente estaremos trazendo esse projeto, né, diácono, para que Deus possa ser glorificado através do Ministério de Homens, que é muito importante esse desenvolvimento. Falar, às vezes, a linguagem do homem, de coisa específica que, às vezes, não é trabalhado, né? E como é importante você ser o sacerdote lá e ter um amigo, um ombro amigo, e ali conversar sobre coisas que muitas vezes está passando, mas que o outro também está passando, e de repente, quando os dois se entendem ali, rapaz, eu fiz dessa forma, olha, eu resolvi dessa maneira, e o outro lá vai dizer, rapaz, eu vou tentar. E como é importante a gente estar junto também, os homens. Assim como também uma nova liderança nós levantamos para a UFEBRAC, a União Feminina O Brasil para Cristo, que é Juliette, minha esposa. Gostaria que ela viesse aqui também, essa aqui do nosso lado. Dá para ela ficar aqui desse lado que a câmera pega. E o diácono pode ficar aqui mesmo. E aí a câmera pega ela aqui, para os irmãos que estão em casa também ver, tá certo? Então, a irmã Lúcia antes era a líder da UFEBRAC. A irmã Lúcia está envolvida também no patrimônio da igreja e fazendo um bom trabalho. Inclusive, no final, irmãos, se vocês quiserem subir ali, perceber como as salas estão ficando, está ficando de forma belíssima. E o nosso desejo é tentar descentralizar o máximo, né, das lideranças, para que cada um fique no máximo em uma liderança. Se não puder, né, aí a gente vai abrir espaço, mas que pelo menos a gente fique em uma liderança para cada ministério, departamento da nossa igreja, para que a gente consiga fazer com que o trabalho ele caminhe. Às vezes a gente lidera sei quantos ministérios, daqui a pouco você não está conseguindo dar conta. Foi assim comigo, já participei de vários ministérios em determinado momento da minha vida e percebi que a coisa não caminhava tão bem, tá certo? Então, Juliette, ela vai estar assumindo a liderança da UFEBRAC, a irmã Lúcia será a sua co-líder. O diácono Hardman, eu dei liberdade para ele e também escolheu o seu co-líder. E ele vai escolher o seu co-líder para estar auxiliando ele nessa trajetória. Amém? Então, eu queria apresentar os irmãos e queria também orar junto com a igreja. Gostaria que vocês se colocassem de pé. Estaremos orando pela vida dos nossos novos líderes da nossa amada igreja. Esteja orando com eles, por eles. Estejam homens, estejam juntos do irmão, do diácono Hardman. Mulheres, estejam junto de Juliette, para que, como foi pregado hoje, através da unidade, a gente possa crescer para a glória de Deus e ser homens fortes, mulheres fortes, para a glória de Deus. Os jovens já têm liderança, já está seguindo aí, mas os homens não tinham, e as mulheres agora têm uma nova liderança. Então, que Deus abençoe a vida do nosso irmão Hardman, da nossa irmã Juliette, e que possa fortalecê-los nessa caminhada, árdua, difícil, mas que é um momento glorioso. Vamos orar? Feche os teus olhos. Bendito Deus, maravilhoso Pai, nós queremos rogar o Teu nome, a Tua bênção, Senhor, nesse momento, sobre a vida, Senhor, desses ministérios que serão apresentados aqui, ó Deus, a UMASBRAC, a União Masculina, o Brasil para Cristo, através do nosso diácono Hardman, Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria, dar unção, dar intrepidez, Senhor, dar discernimento ao Teu servo, para que ele possa conduzir, Senhor, o rebanho ao qual o Senhor colocou nas suas mãos, ó Deus, que ele possa pastorear, ser uma liderança que esteja próximo, que esteja junto, Senhor, e que possamos crescer e ver vidas de homens aqui abençoados nessa nossa congregação, e que através do Teu servo, Senhor, vidas possam serem transformadas para o poder da Tua glória. Ó Deus, levanta, Senhor, o seu co-líder, ao qual o Senhor com certeza já está falando ao seu coração, e que possamos ver um ministério aqui tão grande, tão abençoado, ó Deus, não apenas em números, que também é importante, mas sobretudo, Senhor, em espiritualidade, em crescimento, ó Pai,
Pai, verdadeiramente qualitativo. Nós te rogamos isso nessa noite. Nós te rogamos pela vida de Juliette, Senhor, minha esposa, que o Senhor dê sabedoria, dê discernimento, ó Deus. Nós sabemos quão é difícil a liderança, ó Pai, mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor a abençoe, que o Senhor dê a direção correta, o projeto correto para as mulheres da nossa igreja, e que as nossas irmãs tão amadas aqui neste lugar possam assim somar também, e que possamos perceber vidas sendo aqui edificadas através desse ministério tão abençoado que é o FEBRAC. Senhor, abençoa. Nós te pedimos e te rogamos nessa noite que o Senhor possa conduzi-la, Senhor, através da irmã Lúcia também, como co-líder da UFEBRAC, que possa abençoá-la, fortalecê-la, dando direção, discernimento, para que assim a gente possa prosseguir nessa caminhada aqui na Igreja do Brasil para Cristo São José da Mata. Tu sabes do nosso desejo, do nosso coração, Tu sabes, Senhor, dos nossas metas, dos nossos sonhos, e que com certeza, ó Pai, segundo o Teu querer e a Tua vontade, irá ser concretizada, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e vela pela unidade, Senhor, como foi pregado aqui nesta noite, que haja unidade entre as mulheres, que haja unidade entre os homens, que haja unidade, Senhor, em todos os departamentos e ministérios da nossa igreja, e que assim, através dessa unidade, Senhor, possamos vencer o maligno e aqui prosseguir em São José da Mata, e aqui, Senhor, expandir as nossas tendas. É assim que nós queremos, Senhor, te pedir e te desejar, Senhor, a esses irmãos, através dessa oração, a Tua bênção para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. O diácono Arno pode se assentar, amém? Juliette vai ficar aqui ainda, né, porque ontem foi o aniversário da minha querida e amada esposa, né? Ela que completou mais uma primavera e nos alegramos, né, por ela ser essa minha auxiliadora nessa minha trajetória e caminhada cristã. Então me alegro por mais uma vez ontem ela ter completado mais. Eu não vou nem dizer a idade, as mulheres geralmente não dizem as idades, né? Não sei porquê, né, irmão Antônio? As mulheres não dizem as idades, né? Pode dizer. Ela disse que pode dizer, né? Juliette completou 31 anos ontem, né? 31 anos ontem. E aí, queria agradecer a Deus pela vida dela. Ela tem sido a minha ajudadora no meu ministério, né? Desde que a gente foi ali em Patos, abrindo a igreja o Brasil para Cristo em Patos, retornamos a Campina Grande, e ali eu fui ordenado pastor, ela do meu lado. Ela deu bom testemunho de mim, né? Senão não seria ordenado. Graças a Deus por isso. E hoje nós estamos aqui em São José da Mata, nessa comunidade tão maravilhosa, e ela tem me auxiliado bastante nesse momento tão precioso, e agora vai me auxiliar, ser um braço estendido nas mulheres, na UFEBRAC, e eu desejo muitos anos de vida, de paz, de bênção, de vitória, e que a gente possa lá ficar, quem sabe, velhinhos, né? Aqui bem velhinhos, completando bodas de prata, bodas de ouro, e a gente ficar ali ainda como os que sonham, juntos, para a glória de Deus, amém? Então vamos estar orando também pela vida dela, tá certo? E encerrando em seguida com as orações também, tá certo? Algum pedido específico de oração, irmãos? A gente apresenta aqui, os irmãos podem falar e a gente diz aqui para os irmãos que estão aqui, tá certo? Se você estiver em casa também, pode fazer o seu pedido de oração específico, nós estaremos acompanhando e rogando a Deus pela sua vida, tá certo? Algum pedido de oração específico? Pode dizer que eu escuto. Amém. Nosso irmão Mário pede por toda a família, por todas as famílias da nossa igreja. Nós estaremos orando e intercedendo. Como é importante orar pelas famílias. Família é projeto de Deus, a primeira instituição que Deus criou. Amém? Mais algum pedido de oração? Tamires. Pela vida de Tamires, estaremos orando, que Deus possa estar fortalecendo, guiando, né? Trazendo saúde, em nome de Jesus. Mais algum pedido? Amém? Graças a Deus. Então vamos orar. Vamos orar. Bendito Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua voz. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, ela penetra no mais profundo do nosso coração. E quando nós estamos, Senhor, com ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para tratar no nosso coração, nós nos quebrantamos, Senhor, e pedimos perdão. Porque, Senhor, verdadeiramente nós nos encontramos em falha para contigo. Em tudo que é ministrado, Senhor, em algum momento nós nos encontramos em falha contigo.
Por isso que te pedimos, Senhor, o teu perdão sobre as nossas vidas. Mas também nesse momento, Senhor, queremos apresentar a vida de Juliette, Senhor, nas tuas mãos, que mais uma vez completou mais uma primavera. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem ajudado, auxiliado, o Senhor tem fortalecido, o Senhor tem tirado os temores, o Senhor tem a cada dia mais trazendo maturidade à tua serva, e nós percebemos isso na sua vida, nessa trajetória de Juliette, ao qual, Senhor, eu compartilho desde os meus 19 anos, que eu estou com ela, e percebo o crescimento ao qual o Senhor tem feito através da sua vida. Pai, eu te peço que o Senhor possa continuar trabalhando, possa continuar fortalecendo, possa continuar guiando, Senhor, ela como essa esposa auxiliadora, ó Deus, de uma forma tão maravilhosa que ela faz, da maneira que faz, mas também como mãe. Deus, obrigado pela vida de Juliette como mãe, que dá exemplo aos seus filhos, que guiam e ensinam eles no caminho do Senhor. Ó Pai, eu te peço também a sua bênção sobre ela também como uma filha, Deus, que está sempre presente, como uma neta, que está presente, Senhor, quando se precisa, ela está sempre ali, ajudando, auxiliando a sua família. Obrigado, Senhor, por ela ser essa pessoa que é. Eu te peço que o Senhor possa fortalecê-la ainda mais nessa trajetória e nessa nova liderança. Dá unção, Senhor, para que ela possa assim fazer um bom trabalho, não para ela mesma, mas para a tua glória. Obrigado, Senhor, te peço por cada família aqui representado, ó Deus, nossas famílias, a família que é a instituição divina, ó Senhor, que tenta, Senhor, o diabo tenta afastar, que o diabo tenta interferir, Senhor, muitas vezes, mas, ó Deus, nós repreendemos no nome de Jesus, e nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que possa, assim, trazer perdão, trazer amor, trazer relacionamentos restaurados, e que tua glória seja manifesta em cada lar, em cada casa aqui nessa noite, e que nós possamos dizer assim como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, aqueles que estão afastados do caminho de Deus, do caminho do Senhor, que o Senhor possa trazer de volta a tua casa. Aqueles que na verdade não têm mais direção aonde seguir, que o Senhor possa ter a direção. Aqueles que ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que o Senhor transforme, que o Senhor salve, que o Senhor regenere. Ó Pai, nós te pedimos isso. Senhor, te peço pela vida de Tamires, a minha irmã, ó Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo a sua vida, a sua saúde mental, emocional, ó Deus, para a tua glória, Senhor, restaura, tira tudo que não te pertence, Senhor, e possa fazê-la, fortalecê-la nesse caminho, ó Deus, árduo, difícil, mas é glorioso, quando nós nos estamos na casa do Senhor, quando nós estamos te buscando, ó Pai, que o Senhor possa trazer sobre a vida dela esse íntimo, essa vontade de querer mais de ti, como foi cantado aqui nessa noite. Portanto, eu intercedo, Senhor, pela minha irmã, nesse momento, rogando a tua bênção, e rogando, Senhor, que o Senhor abençoe, ó Deus, na sua casa, abençoe no seu trabalho, abençoe, Senhor, na sua saúde, abençoe como mãe, abençoe também, Senhor, como esposa, como filha. Pai, faz isso para a tua glória. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Escuta, porque nós cremos que o Senhor está com o ouvido inclinado para ouvir. Obrigado, Senhor, e somos gratos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então, tenha uma semana de paz, de bênção, de vitória. Receba as bênçãos apostólicas. Terça-feira nós estaremos falando sobre o livro de Neemias, capítulo 13. Se você perdeu os estudos, tem alguns deles que estão lá no nosso canal no YouTube, tá certo? O BPC São José da Mata. Se você não se inscreveu, se inscreva, porque tem muita coisa boa lá. Inclusive a peça da semana passada foi postada hoje lá, editada. Então quem não viu vai ver de novo. Quem não viu vai ver, né? Quem já viu vai ver de novo. Então é uma benção. Tem algumas aulas das crianças que estão sendo postadas lá. Os cultos ao qual nós transmitimos aqui, depois a gente coloca lá também no canal da nossa igreja, tá certo? Nós estamos transmitindo pelo canal Resgate do Evangelho, que é um canal pessoal, né, meu, e aí do canal Resgate do Evangelho depois eu passo para o canal da nossa igreja, que recentemente nós criamos, tá certo? Receba as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. No final, fala com todos os irmãos aí, dá a paz do Senhor, tem álcool em gel, você pode fazer a higienização ali, tá certo? Que o grande amor de Deus, o nosso amado Pai, nosso Abba Pai,
Que a graça maravilhosa, salvadora, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, as doces e divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre esta igreja, sobre esses meus irmãos que aqui estão, sobre aqueles irmãos que não puderam estar hoje, devido a alguma circunstância de trabalho, devido a alguma comorbidade que impede ele estar aqui, devido a alguma situação. E também, Senhor, todo o povo espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Semana de bênção, de paz, de vitória. Até terça-feira, de forma online.